E dá uma olhadinha no que o narrador do GE falou sobre aproveitar jovens jogadores da base. Ô Belly, a gente pode voltar naquele papo do pré-jogo em relação à contratação. Eu arrumo muitas brigas em rodas de amigos porque eu sou um ferrenho defensor da base. Eu tô contigo. Eu acho que se é pra contratar alguém que mude o time de patamar. Pra você contratar alguém que é melhor do que você tem lá hoje. Se não é um cara que cabe no seu orçamento e não vai melhorar seu elenco, dá oportunidade pra base. Hoje, por exemplo, os garotos entraram e resolveram. E muitas vezes a gente vê, não é só Flamengo, não é só Fluminense, Botafogo. Todos os times brasileiros, em algum momento, pecaram por querer investir demais, gastar dinheiro demais e trazer jogadores medianos. Mas pra trazer um jogador mediano, muitas vezes é melhor investir na base. Bota os moleques pra jogar. Óbvio que é um trabalho, às vezes, a médio até longo prazo. Lohan empresta pra Itália, volta, dá cancha. Ryan Lucas empresta pra Portugal, volta, dá cancha. É um processo demorado. Não é melhor isso do que contratar, às vezes, um jogador que é um ponto de interrogação e vai custar muito mais caro pro time? Gostei muito do comentário dele e realmente, né, pelo menos a gente conseguiu ver as nossas jovens joias. Já eu passo o meu ponto de vista sobre o desempenho de cada um deles na partida contra o Lausanne da Suíça. Em relação a contratações, o Flamengo está próximo de anunciar o Ayran, jogador do Cuiabá, de 17 anos, mas tem quase 1,90 m e vem para ser aquele centroavante que vai fazer aquela transição entre jogos da base e também em relação ao time profissional, segundo a ESPN. E sobre o Alaciana, ele revelou que realmente errou dentro de campo, mas que hoje em dia ele está com a cabeça mais no lugar do que estava há um tempo atrás. E sobre o nosso Sub-17 e Sub-20, em relação ao Sub-17, finalmente a primeira vitória no Campeonato Brasileiro da categoria, e em relação ao Sub-20, nesse fim de semana temos partida decisiva contra o Botafogo pelas quartas de final do torneio OPG. E para fechar, em relação a Flamengo versus Benfica, tudo sobre esse jogo que acontecerá na data de amanhã, pra gente fechar essa intertemporada lá em Portugal. Essas e outras vocês encontram agora na Flageral TV, mas antes disso, por favor, se puderem, deixe seu like e se inscrevam na Flageral, que tem tudo da base ao profissional. Isso aqui é Flamengo! O Flamengo está próximo de contratar uma jovem joia do Cuiabá chamado Ayran, jogador de 17 anos, que fez até gol contra o América Mineiro nos últimos jogos aí do Cuiabá, e a informação veio em primeiro lugar da ESPN. Vamos abrir aspas aqui para a matéria do Coluna do Fla. Segundo a ESPN, o Flamengo planeja pagar a multa rescisória do Ayran para o mercado interno, estipulada em mais ou menos 10 milhões de reais. Na sequência, a ideia do Flamengo é colocar o atacante no processo de transição entre as categorias de base e o time profissional. O jovem jogador de 17 anos tem quase 1,90 m de altura e ele se destacou nos juniores do Botafogo em 2025. Foi contratado para integrar o time Sub-17 do Cuiabá e assim, na primeira temporada pelo time do Mato Grosso, o atacante marcou 30 gols na competição de base, nas competições de base, melhor dizendo. O desempenho, inclusive, acelerou a evolução do jogador, que passou a integrar o time Sub-20 do Cuiabá. Além disso, na última quinta-feira, o jovem recebeu uma chance no time profissional e marcou o gol da vitória no apagar das luzes contra o América Mineiro pela Série B. Antes de assinar o contrato com o Cuiabá, o Ayran passou por um período de teste no Flamengo. Contudo, antes de retornar ao Rio de Janeiro para receber novas avaliações, o atacante recebeu uma ligação do time do Mato Grosso e decidiu aceitar a proposta. Os números do Ayran são os seguintes, tá? Na atual temporada, o jogador tem um gol pelo time profissional. Além disso, ele marcou um gol na Copinha e 3 no Campeonato Brasileiro Sub-20, 2 no Campeonato Mato Grossense Sub-20. E as prioridades em relação à contratação é realmente ter um centroavante ali para revezar com o Pedro. Temos também, é sempre bom a gente lembrar, temos o Josmar marcando gol à torta e à direita no time Sub-20, e para mim, eu pelo menos gostaria, né, dele ter tido uma chance nessa intertemporada, mas também sei da importância do jogador nos jogos do Sub-20, que infelizmente a gente acabou eliminado no Campeonato Brasileiro da categoria. Mas é isso, né? Tem o Ayran provavelmente chegando no time do Flamengo, o Flamengo já tem essas conversas adiantadas, e temos também o Josmar nesse time Sub-20, que para mim merece uma chance, pelo menos para ser testado nesse time profissional. É isso em relação ao mercado da bola. E o Flamengo próximo aí de anunciar o Ayran pelo valor de 10 milhões de reais, que dá mais ou menos uns 2 milhões de euros. E
rapaziada, sobre a partida contra o Lausanne, várias crias do Ninho do Urubu tiveram chances com o técnico Leonardo Jardim e o técnico conseguiu bons frutos do desempenho desses atletas, né? Com destaque aí, na minha opinião, pro Johnny, que jogou muito bem na lateral esquerda, fez uma função importantíssima na hora do primeiro gol, né? Conseguiu, com muita raça, dar a bola ali com uma qualidade, mesmo que pegando no pé do adversário, mas indo pro Wallace e o Wallace passando pro Lohan. Então é importante, né, a gente tentar recuperar esses jovens jogadores que a gente sabe que tem talento, como é o caso do Wallace e Lohan, né? O Wallace mostrou muito bem em relação à Copa do Mundo de clubes, fez gol contra o Chelsea, foi um jogador ali importante no elenco do Flamengo. É boa essa recuperação, caso ela aconteça, em relação ao Wallace, porque a gente pode negociar o jogador no futuro, ou mesmo aproveitar dentro de campo. E o Lohan também, esse jogador que já mostrou que tem qualidade, mas no caso do Lohan e do Wallace, eu acho que a cabeça pesou bastante, né? As companhias, né? Às vezes cercado de muitos amigos que só elogiam e ninguém acaba mostrando a realidade para os jogadores. Então, familiares e amigos ali, é bom a gente ter no entorno pessoas que levantem a gente e não pessoas que acabam atrapalhando o nosso desempenho profissional, principalmente esses jovens que estão na fase ali de transição ou já passaram para o time profissional, mas não conseguiram se firmar. E um jogador que também chamou a atenção foi o Daniel Silva, zagueiro, que lembra muito o Júnior Baiano. Já eu falo para vocês o que ele disse em relação ao convívio com jogadores mais experientes, como foi o caso ali do Jorginho, né, que deu um esporro nele porque ele estava mexendo no celular e não ia tomar banho. O Jorginho já falou: rapaz, solta esse celular aí e vai tomar banho, cara, não é o tempo inteiro que se deve ficar mexendo nas redes e também nos celulares, né? Isso é importante, o jogador mesmo falou que isso, vindo de um jogador mais experiente, ajuda muito na sua profissionalização, né? Mas em relação ao Joshua, que é um jogador que eu sempre cito aqui no canal, pra mim ele teve um bom desempenho, vi algumas pessoas reclamando dele, mas ele é aquele jogador que tá no seu comecinho em relação à transição pro time profissional, né? Fez, apesar do primeiro tempo a gente não estar com um time tão estrelado, né? A gente está com muitos jogadores jovens dentro de campo, mas o desempenho do Joshua para mim foi um bom desempenho, né? Em alguns lances ali, ele retendo um pouco mais a bola, mas mostrando toda a sua técnica. Para mim, ele tomou um pênalti no primeiro tempo, o árbitro não marcou, a arbitragem também estava deixando o jogo fluir de uma maneira assim que a gente não está acostumado no Brasil. Então, gostei do desempenho do Joshua, do Johnny principalmente. Em relação ao zagueiro Daniel Silva, teve alguns erros, mas acho que como um todo, se ele for bem trabalhado, já é mais um jovem jogador que pode compor elenco no time profissional. Foi o meu ponto de vista sobre as jovens joias. Em relação a essa partida, né, depois que entrou a cavalaria, a gente achou que o placar ficaria mais elástico, mas o placar ficou realmente com 2 gols de joias rubro-negras, de jogadores que eram jogadores da base, que o Wallace já está no time profissional, né? E o caso do Lohan, acredito eu que ele também fique de forma definitiva do time profissional, caso eles não saiam nessa janela do meio do ano. O Jardim lapidando bem eles, né? O Jardim tem uma experiência de longa data com revelação de jovens jogadores. A maior joia que ele revelou foi o Mbappé, né? E ele sabendo trabalhar bem, ele pode colher frutos, porque a reclamação do Jardim foi pouco tempo para poder treinar o time profissional, ainda mais para poder observar jovens joias. E com esse tempo aí da Copa do Mundo, ele pôde observar algumas jovens joias e puxou algumas para o time profissional para compor também o elenco nessa intertemporada. É isso sobre a base rubro-negra e sobre o desempenho do Flamengo dentro de campo. Agora a gente vai pegar o Benfica, né? E o Benfica vai ser aquele teste de fogo para nossa volta aqui para o Brasil. Depois desse teste aí contra o Benfica no próximo sábado, teremos a partida contra o Olímpia no dia 17, se eu não me engano, lá no estádio Mané Garrincha. Em relação a essa partida de amanhã contra o Benfica, os preparativos estão sendo feitos, né? O último jogo nosso lá dessa intertemporada lá em Portugal, no velho continente, na Europa, e o Flamengo provavelmente entrará com força máxima, tá? Para esse jogo, que é importante, vale um troféu, o troféu Algarve, e o Flamengo entra em campo às 3h30 da tarde, ok? Não será às 4h30 como foi na última partida. Terá transmissão da GE.TV, da Bandeirantes, da Sport TV e também do Premier. Mas um detalhezinho, uma observação, né?
o Benfica ele foi punido e não terá torcida, mas não será nesse jogo, ok? Esse jogo aí, a tendência é que a gente tenha a casa cheia. E sim, pro próximo jogo valendo no campeonato deles. Isso porque o time foi punido por causa de fogos, né, nos estádios ali em relação à sua torcida na temporada de 22 e 23. Mas isso não afetará, porque tem muita gente perguntando, pô, será de portões fechados por causa dessa punição que ele recebeu nessa última quinta-feira? Não, rapaziada. Será com o público cheio e essa punição será em outra partida. Sobre o time do Flamengo, o Flamengo deve ir a campo sim com a sua força máxima, porque vai enfrentar o seu maior desafio contra o Benfica, e o técnico Leonardo Jardim, ele quer dar rodagem, né, ao restante do elenco. Então, que tudo dê certo, que a gente não tenha mais nenhum jogador contundido, né, porque o Ayrton Lucas saiu com um probleminha na coxa, é um jogador já experiente, assim que ele sentiu alguma coisa, ele já pediu para sair. Como o torneio ali é um torneio amistoso, o Flamengo não tem limite de substituições, e no caso, até mesmo o Lohan, que já tinha saído, ele voltou a campo. Então, é isso sobre Flamengo versus Benfica. Amanhã eu trago mais informações para os senhores e para cima dos portugueses, para a gente fechar com chave de ouro e com troféu essa intertemporada rubro-negra, que, no meu ponto de vista, é excelente para poder dar ritmo de jogo para os jogadores. Eu só não quero ninguém contundido nesses jogos. E, rapaziada, agora apenas uma curtinha pra gente falar sobre o nosso Sub-17, que finalmente venceu uma partida no Campeonato Brasileiro, a primeira partida depois da 6ª rodada. Na 7ª rodada a gente conseguiu essa vitória em cima do Vitória, dentro dos nossos domínios, pelo placar de 3-2. Precisamos melhorar bastante, mas pelo menos já conseguimos esses 3 pontos, né, que estavam ali engasgados e não saíam nas últimas partidas, né? Próxima partida do Flamengo vai ser na próxima terça-feira, no dia 14, às 11 horas da manhã, contra o Palmeiras. Provavelmente teremos a transmissão e poderemos ver os lances, porque nessa partida contra o Vitória, conforme todo mundo já está cansado de saber, o Flamengo não transmite mais os jogos da base, até mesmo no Sub-20 a gente não está vendo mais as transmissões. Em relação ao torneio OPG, nosso Sub-20 vai jogar nesse próximo fim de semana contra o Botafogo para tentar reverter um placar incômodo, né? Perdemos na Gávea por 1-0 para o time do Botafogo. Mesmo a gente já sabendo que o time está cheio de desfalques, não podemos dar esse mole, né? Até porque o time Sub-20 do Flamengo está numa fase que há muitos anos eu não vejo. Então o Marcelo Salazar, que é o novo técnico, mesmo com os desfalques, precisa botar um time ofensivo para a gente tentar reverter na casa do Botafogo. Com certeza terá a transmissão, e se o Flamengo se der bem nessa partida, eu trago para vocês os lances. É isso sobre o nosso Sub-17 e também sobre o nosso Sub-20.